Paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje começamos a semana com um mantra muito conhecido entre todos nós, o Om. E antes de a gente falar um pouquinho sobre o mantra, há um consenso geral que o Evangelho de João é um dos livros mais importantes e belos já escrito. E o ponto de partida para o Evangelho é Jesus. Em seu prólogo, João refere-se Jesus 14 vezes como verbo, a palavra. O teólogo Bultmann argumenta que o prólogo começa com uma referência a Gênesis 1, e dessa forma, o disse Deus, a sua palavra, de Gênesis 1, que demonstra o agir poderoso de Deus em relação ao Logos. Em João 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. O Evangelho de João bebe, então, das filosofias que pensam o conceito de Logos. Sadananda diz que Logos é aquilo que explica a continuidade no meio de todo o fluxo que é visível no universo. Logos, de acordo com Heráclito, é o princípio eterno da ordem do universo que faz o mundo um cosmos. Então, a gente pode dizer que o Logos pré-existe a todos os seres, sendo a fonte de toda a realidade. A palavra, o verbo, é divino. Isso não ocorre só na religião cristã. Se o apóstolo João tivesse vivido na Índia, ele começaria o evangelho assim: no princípio era aquele que é Om. Om estava com Deus. Om era Deus. Na tradição hindu, Om é um som sagrado que dá sentido e traz à existência todas as coisas. Nas Upanishads, encontramos um verso que diz: Om é Brahman, Om é tudo. Aquele que medita sobre o Om atinge a Brahman. E no Bhagavad Gita, quando Krishna se revela ao guerreiro Arjuna, é dito assim: eu sou o Om, a palavra sagrada dos Vedas, o som do silêncio. No verso 7, no capítulo 7, o verso 8. E continua Krishna na sua suprema revelação e diz: das palavras, eu sou o Om, o verbo da eternidade. Padre Bede Griffiths, que viveu essas fronteiras entre hinduísmo e cristianismo, tendo vivido muitos anos na Índia, em um ashram indo-cristão chamado Satchidananda, comenta esse trecho do Bhagavad Gita e diz: Om é a sílaba sagrada, o Pravana, que significa a realidade suprema. Ele representa a vibração da energia que deu origem a todo o universo. Há um anarta sabda, o som nunca ouvido, do qual surge o som que se ouve. Om é o som através do qual passamos ao som que não pode ser ouvido, a palavra falada que conduz ao verbo, do qual se originam todas as palavras. Fim de citação. O Om, então, não é apenas um símbolo de Deus. O Om é o próprio Deus. E como o Evangelho de João diz, o Om é aquele que se tornou carne e viveu entre nós. Numa das Upanishads é dito assim:
Vós sois Brahman, uno com a sílaba Om, que está em todas as escrituras. A sílaba suprema, a mãe de todos os sons. Fortalecei-me com a verdadeira sabedoria. A sílaba Om é verdadeiramente a vossa imagem. Através dessa sílaba, podeis ser alcançado. Vós estáis além das garras do intelecto. Permite que eu não esqueça o que aprendi nas escrituras. Então, a gente encontra o Logos, o Om, a palavra na vida. E essa palavra, esse Om que se torna carne, ele transgride, ele transcende as tradições religiosas e as suas revelações, porque o Logos e o Om se faz carne em cada um de nós. E o Om é o som que nos transforma, elevando essa nossa consciência para a humanidade, para o que a gente pode chamar de reino de Deus, e que assim a gente estabelece o aqui e agora, essa construção contínua de um logos, de um poder de palavra que é verbo, palavra que se lança em ação para estabelecer aqui e agora essa revelação divina encontrada nessa breve reflexão em Krishna e em Jesus. Om é a invocação do nome de Deus, é um dos nomes de Deus, e é a experimentação da paz que excede todo o entendimento. Então, começamos essa semana, começamos essa reflexão com essa meditação do Om. E a gente pode coordenar o Om em nossas práticas religiosas, nossas práticas devocionais, com a nossa respiração. E a meditação, que muitas vezes é associada às religiões de tradições orientais, ela também é encontrada nas tradições cristãs místicas. Então, recomendo aqui a leitura do livro O Relato de um Peregrino Russo, de autoria anônima, que vai trazer essa tradição da meditação no cristianismo, da qual um monge corre a toda a Rússia em busca do entendimento da palavra das escrituras, que diz: orai sem cessar. E ele se pergunta como isso pode acontecer. É quando a nossa oração, seja ela o Om, seja ela qualquer oração que nós, da nossa própria tradição, tenhamos, é coordenar que a nossa respiração, a nossa vida, seja essa prece, seja essa oração. Então, é um entendimento profundo, é uma relação profunda com o divino, em que nós nos tornamos esse Om, que nós nos tornamos esse Logos, nós nos tornamos Brahman, Deus. E essa união mística que faz com que os nossos pés, e aí retomam um pouco da tradição hindu e também budista, que traz os pés de lótus que estão no mundo e conseguem não se contaminar com o mundo de uma maneira das opressões que a gente vive. Então, o que é ser sal? O que é ser luz? O que é ter pés de lótus? É sermos aqueles e aquelas vivendo na espiritualidade e que usam a espiritualidade não apenas para um afago pessoal ou de um ego, de se sentirmos mais místicos ou espirituais, mas sim uma espiritualidade que se lança à ação, assim como a gente tem na tradição cristã, que o Logos é verbo, o Logos é ação, e a gente aprende com Jesus que a compaixão, ela é a ação. E toda a nossa espiritualidade, toda a nossa mística, toda a nossa fé, ela nos deve levar a uma compaixão ativa, a uma compaixão que anda com os oprimidos e tenta e busca transformar a cada realidade. Então, irmãos e irmãs, que as nossas espiritualidades, que as nossas meditações, os nossos mantras tão queridos, das nossas tradições religiosas, nos sejam fonte de inspiração para a transformação dessa nossa realidade. Então, o Om que transforma,
é o on que leva a nossa consciência a agir. E que essa seja a nossa oração nessa semana, também retirada das Upanishads. E diz assim: possa eu, ó Deus, receber o imortal. Que meu corpo seja forte e perfeito, que minha língua seja doce, e que meus ouvidos ouçam somente louvores a vós. Ouvir o som imperceptível, nos conectarmos com o divino e ouvir em cada palavra, em cada suspiro, a voz divina que nos convida a cirandar na transformação das realidades. Faz bem, queridos e queridas. Desejo uma ótima semana para vocês. Um beijo.